irmãos podem se assentar. Hoje nós estamos no 17º dia, no 18º culto, como já vos disse, e nós vamos estar falando acerca de maravilhando-se. Duas vezes na palavra de Deus traz esta expressão do verbo maravilhar, em que o próprio Jesus, ele maravilhou-se. Uma positiva e outra negativa. E nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Leiamos. Quando concluiu todos estes discursos perante o povo, entrou ele em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito ensinava, estava doente e a ponto de morrer. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões judeus, lhe rogando que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles, mas quando já estava perto de sua casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, lhe dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Mas dize uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem posto em autoridade, que tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão: digo que a multidão que o seguia, que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. É dentro da tua palavra e do testemunho de alguém que ouvira falar acerca de Jesus e que foi buscar auxílio para um escravo seu, para um servo seu, porque estava enfermo e era muito querido por este homem. E pelo que consta, obediente ao seu Senhor.
Então tem mais um milagre sendo feito pelo Senhor Jesus Cristo, e agora por um comandante de uma centúria que é relatado o seu testemunho. E o Senhor operou este milagre de uma forma simples, mas com poder. Eu te agradeço, Senhor, por poder estar em contato com o Senhor por intermédio da tua santa palavra. E poder, Senhor Deus, todas as noites estar aqui na tua casa, falando, porque a cada dia tenho sido ensinado pelo Senhor por intermédio da tua palavra. E esta porção de palavra fique gravada no coração de todos aqueles que terão contato com ela. E, se possível, com ela também um milagre. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 8, 14, 15, é falado do mesmo milagre. Mas nós temos percebido aqui nestes dias que Mateus tem uma outra forma de ver, uma outra ótica e uma outra maneira de expressar. Ele é mais sucinto no seu comentário. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, que é em Cafarnaum, palavra, o Alex, eu fiz uma anotação errada aqui. Hã? 8 de 5 em diante. São todos juntos os milagres. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ordeno a meu servo, faze isto e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Ele é gentil, ele é centurião romano, que se encanta com a nação judaica, com a história dos judeus. E o Dr. Lucas faz uma menção aqui de que este oficial romano havia ele mesmo edificado a sinagoga em Cafarnaum. E esses homens, esses anciãos judeus, que relata Lucas, e aqui Mateus está dizendo que o próprio centurião foi, não vamos entrar neste mérito, mas vamos para Lucas, porque há um testemunho dos anciãos a respeito deste homem, que no entender deles, este que lhes é apresentado é digno de ser atendido, mesmo sendo ele gentil. Como que se isso fosse
alguma coisa que lhe conferisse graça, ser digno, ser íntegro. É a obrigação de todo ser humano, seja ele judeu ou não. Mas na apresentação que os anciões lhe faz, que vão à frente deste homem ao encontro de Jesus Cristo, e são apresentados 3 aspectos positivos. O primeiro é digno, ama Israel, ele ama a nossa nação, e por ser digno e amar a nação, ele também edificou uma sinagoga. Então traz um currículo de um homem diferente. Não que Jesus tivesse interesse em atender aqueles que amassem a nação, aqueles que fossem dignos e aqueles que, por uma iniciativa particular, fizesse com as próprias mãos a sinagoga. E eu quero dizer para vocês que é um prazer fazer as coisas para Deus. Eu mesmo já tive essa experiência, não só uma vez, mas eu tive algumas oportunidades na confecção de alguma coisa voltada para Deus. E estar com as mãos é bem diferente. Essa igreja aqui é uma igreja onde tudo que tem nela passou pelas minhas mãos. Tudo. Desde o início. E aqui eu levantava de noite, de madrugada, para dobrar ferros, para amarrar ferros, para fazer várias coisas aqui. E esse homem tinha tido uma experiência, eu creio que com mais dificuldade, porque a sinagoga era de pedra. E hoje essa sinagoga lá em Cafarnaum tem os restos dessa sinagoga que esse centurião edificou. Então, as ruínas da sinagoga, elas estão por debaixo, mais aparente. Se você for pesquisar sinagoga em Cafarnaum, você vai ver que ela sai colunas, tem um vigamento por cima, e aí a sinagoga fica por cima deste vigamento. Fica sobre a antiga sinagoga. Essa é a 3ª sinagoga. Mas está lá, para quem quiser ver. Então as pedras eram lavradas e as pedras eram assentadas. Alguém de uma outra nação, por amar a nação, amar o povo, amar a história dos hebreus, ele presta um serviço à nação. E aí, Jesus, ouvindo, foi com eles. E é impressionante que Jesus não chega até o lugar onde alguém que já seguia Jesus, ouvia Jesus, estava enfermo e creio que moribundo. E aí vem uma segunda comitiva. Nos relatos de Lucas, vem uma segunda comitiva, e aí os historiadores dizem que ele junto. E o diálogo não é como o de Mateus. Ele falando com Jesus. É as pessoas dizendo a Jesus. Ele disse
que não é digno para que o Senhor Deus entre dentro da casa dele. Mas o que é apresentado a Jesus? Que ele é digno. Qual que é a reação dele diante de Jesus? Tendo o Salvador do mundo indo em direção à sua casa. Aquele que recebeu o testemunho de ser digno, de amar a nação e de construir, vê que o seu currículo não é nada para aquele que vai vir até a sua casa. Ele é um centurião, mas ele reconhece o senhorio de Jesus Cristo e a sua indignidade diante de Jesus Cristo. Eu não sou digno de que o Senhor seja incomodado e que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E por isso nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Amados, Jesus Cristo, há tantas pessoas hoje em que colocam Deus lá na parede e ordenam a Ele. E este homem aqui, com um currículo deste, precisa do Senhor, mas ele, diante do Senhor, vê o seu real estado. Porque Jesus é santo. E ele é um pecador. Ele se põe como alguém comum, miserável. E é impressionante que, no desfecho de todas estas questões, acontece bem diferente do que aconteceu em Nazaré, cidade natal de Jesus Cristo, onde o digno é indigno, onde essa manifestação, quando Jesus ouve o relato de que ele é indigno, Jesus se maravilha. E aí Jesus dá o testemunho acerca deste centurião, e o nome não é dito aqui. Nunca em Israel encontrei tamanha fé de um gentil. Mas de onde Jesus Cristo é? A sua cidade é Nazaré. Vamos lá para Nazaré? Vamos ver o que é que aconteceu lá em Marcos capítulo 6, de 1 ao 6. Vamos lá? Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia de seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa,
é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia ali realizar nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. Aí a perplexidade de Jesus Cristo, né? E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Então Jesus maravilha-se da fé do centurião, que é gentio, e maravilha-se no sentido contrário, de na sua própria terra, onde estão os seus próprios irmãos, não ser honrado e respeitado como ele deveria. Então são essas duas manifestações de admiração de Jesus na incredulidade, na honra e na fé. Como pode alguém vir de um outro país, de uma outra cultura, e ter uma fé que aquele que vê todas as coisas testemunha acerca dele? Eu nunca vi em Israel tamanha fé. Um homem que recebeu testemunho, que o interesse dele não era pela saúde dele, era pela saúde de um servo. Alguém que vem ao encontro de Jesus Cristo humildemente para que o seu servo fosse curado. Então, essas pessoas que foram até a Jesus Cristo para que Jesus Cristo atendesse ao pedido deste centurião, voltam para casa e quando chegam lá, acham o homem curado. Apenas uma fé, uma humildade e um desejo de ter o seu servo curado por Jesus. Amados, aqui nós podemos tirar muitas lições. Nós temos, por aqueles que nos cercam, o mesmo amor, a mesma consideração que esse centurião tinha por um dos seus servos, e ele tinha vários. Só como soldados, 100. É um homem de importância. É um homem de posses. É um homem que tem o testemunho dos outros. É digno. É honrado. É um homem que tem amor por aqueles que são inferiores, porque são dominados, que é a nação, e o que ele sente pela nação é amor, não é ódio. Ama tanto que constrói, que auxilia. Então, isso deve ser características de cada um de nós que estamos aqui. Ter essa dignidade, ter este amor, prestar esse serviço
e saber que diante de Deus, o mais digno de todos os homens é indigno. Colocou-se no seu lugar e disse que uma palavra bastava. Uma palavra. Depois de uma constatação e de uma exclamação, de ver nele uma fé. Amados, não é nenhum erro aqui dizer aos irmãos para que tenhamos a dignidade do centurião, o amor do centurião, o serviço do centurião, a humildade e a fé dele. Porque não foi na dignidade, no amor e no serviço prestado. Foi na fé. Uma fé que transforma. Ele acreditava mesmo. Ele acreditava tanto de que só a palavra bastava. Às vezes as pessoas, para acreditar, têm que ver como que está sendo feito. Tomé foi um daqueles que tinha uma fé pequena e disse: se eu não ver e não colocar o dedo, esse homem ele não precisou que Jesus fosse lá ver nem quem era o servo dele. Então nós precisamos dessa fé. Essa fé que transforma a vida dos outros. Esta fé que luta pelos outros. Uma fé que tem como preocupação o bem-estar do outro. Às vezes nós somos muito egoístas. Só para nós. Tem quem precisa mais do que a gente. Mas nós temos por essas pessoas amor. Nós amamos essas pessoas. Nos importamos com essas pessoas. É uma comitiva que vai em direção. Isso tem um custo, isso tem um preço. Para atender um servo. E imitemos a fé do centurião. E que não façamos como os conterrâneos de Jesus Cristo, que não criam nele. A admiração era outra, a situação era outra, a condição era outra. E por causa da incredulidade deles, da forma deles se portarem, nem na cidade ocorreu milagres mais. Jesus precisava cortar volta, porque não tinha reconhecimento na sua própria casa, na sua própria terra, na sua própria cidade. Vamos orar? Pai Santo, nos perdoe por sermos indignos, por não amarmos e por não prestarmos um serviço de excelência ao Senhor. E de nos acharmos muitas vezes acima do bem e do mal, melhor do que muita gente. E colocar os outros em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Quando que na realidade importa que o outro cresça e que eu diminua. Que nós possamos aprender com Jesus de que é necessário uma fé objetiva, progressiva, pura, sincera, verdadeira, para alcançarmos aquilo que nós necessitamos
mas que possamos abençoar mais aos outros, porque nós o temos como nosso Senhor e como nosso Salvador e como nosso Deus. E nós temos paz nos nossos corações. Te agradeço por tua palavra, que é simples. Te agradeço por tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa. E que, se for possível, Deus, em a nossa casa tem gente doente. Mas como esse homem, nós não somos dignos, nem que o Senhor chegue até a nossa casa. Mas basta uma palavra do Senhor. E o teu nome será louvado. Eu oro no nome de Jesus. Amém.